Felipe, você sempre se denominou um conservador no sentido do pensamento político, né? Mas essa palavra, esse termo conservador, volta e meia tem uma interpretação equivocada ou ganha novas acepções aqui no Brasil. Com o Bolsonaro piorou ainda, porque agora, como boa parte do eleitorado bolsonarista se dizia conservador, é aí que bagunçou o termo de uma vez. Você acha que o bolsonarismo ajudou a desmoralizar o conservadorismo? Ele ajudou a manchar o conservadorismo. O conservadorismo, como tradição do pensamento, ele não está desmoralizado porque ele não é imoral. O que é imoral é a usurpação de uma tradição moral de pensamento por um grupo político que tenta se enobrecer por meio dessa tradição. Isso você acha que o bolsonarismo fez? Tentou usurpar o termo conservador. Exatamente. E surfar numa onda de intelectuais mesmo que estavam em atividade, muitos dos quais na internet, já trazendo esse tipo de elemento para o debate público para fins eleitorais. Eles escolheram esse caminho, percebendo ali que havia uma lacuna de representatividade na política em relação a certas posições. E aí você tem toda uma história de transformação desse conceito, que no Por debate exemplo, político americano... Exemplifica essas posições em que o bolsonarismo coincidiu com o pensamento conservador. Não, então, a tradição do pensamento conservador ela não tem nada a ver com uma cartilha de posições que você é a favor ou contra. Mas eu vou falar dessas posições porque é a sua pergunta primeiro, depois eu volto à tradição. Você tinha pesquisas no Brasil que apontavam que a maioria da população brasileira é contra a legalização das drogas, a maioria da população brasileira é contra a legalização do aborto, a maioria da população brasileira é a favor de penas mais duras aos criminosos, a maioria da população brasileira era a favor da redução da maioridade penal. Então, a maioria, talvez, agora não me lembro os dados específicos, mas era a favor de alguma flexibilização da posse de armas, etc. Então, você tem algumas posições ali, que parece uma cartilha que se preenche, sim ou não, que no debate político americano, elas são associadas ao Partido Republicano, que é um partido ainda mais influenciado pela tradição do pensamento conservador, que influenciou todo o debate público americano. Tá? Mas a partir do momento que o Partido Republicano começa a ter certas bandeiras mais específicas, etc., o conservadorismo que o influenciou na formação, ele começa a ser associado com posições muito específicas. E essa palavra conservador começa a ser associada a essa cartilha. E o Brasil emula esse debate político já desenraizado dos Estados Unidos. E o conservadorismo não é isso. Você tem o pai do conservadorismo, que é o pensador irlandês, estadista, atuante no parlamento britânico, o Edmund Burke, que teve a sua vida e a sua obra resgatadas pelo autor conservador americano Russell Kirk. O melhor livro talvez seja Redescobrindo o Gênio. E ele não tinha nada a ver com a defesa de uma cartilha de posições, mas ele defendia reformas econômicas no Reino Unido, no momento em que havia um déficit anual. Ele defendia, muitas vezes, o diálogo, justamente para não haver derramamento de sangue com as revoluções. Então, ele tentava coibir as revoluções, tentou coibir, inclusive, a Revolução Americana contra os impostos, que o germe dela está representado na série Outlander, se não me engano, na 4ª temporada. Eu até escrevi um artigo a respeito disso. E ele tratava a prudência como a virtude primária. E ele, Thaís, quando ele ocupou o posto de tesoureiro das Forças Armadas, que era um posto altamente lucrativo, os seus antecessores naquele cargo ficavam muito ricos, ele cortou todos esses privilégios e ainda defendia o corte de privilégios para o Reino Unido como um todo. Isso é o oposto da rachadinha. A rachadinha é o parlamentar que, não satisfeito com seu próprio salário, ainda quer embolsar o salário dos seus assessores. Então veja que o conservadorismo, em muitos casos, ele é o oposto do bolsonarismo e ele vai contra. O bolsonarismo, o conservadorismo, na verdade, ele é uma certa predisposição contra esses sistemas abstratos que buscam impor o poder à força, seja
por meio dos revolucionários, seja por meio dos reacionários. Então você tem os revolucionários que, em nome de um futuro utópico idealizado, topam ir cometendo todas as atrocidades, e os reacionários que fazem a mesma coisa em nome de um passado idílico, idealizado também, às vezes de resgate de uma ditadura militar, por exemplo. Então, os fins para eles justificam os meios, e isso não é conservadorismo, né? Então, há muitos elementos dentro da tradição de pensamento conservador, que teve grandes homens com muita influência positiva, que são completamente perdidos, distorcidos e usurpados pelo bolsonarismo para um monte de jovem aí que não é culto, né?